você está no Alesp em Pauta. Bem-vindo. As doenças raras são um conjunto de condições médicas que afetam um número relativamente pequeno de pessoas se comparado a doenças mais comuns. A estimativa é de que existam mais de 5.000 tipos diferentes e as causas podem estar associadas a fatores genéticos, ambientais, infecciosos, imunológicos, entre tantas outras causas. Olha, aqui na Alesp nós temos uma frente parlamentar que trata deste tema e também a lei da Carteira de Identificação da Pessoa com Doença Rara, dentre outras iniciativas. E olha, aqui na Rede Alesp a gente sempre dá visibilidade a essas doenças raras e hoje vamos falar da ataxia de Friedreich e as MPs, que são as mucopolissacaridoses. Nossos convidados são o Dr. Alberto Martínez, que ele é médico neurologista. Seja bem-vindo, doutor. Jeremias, obrigado. É uma honra participar dessa edição aqui do Alesp em Pauta. E também com a gente, a honra é toda nossa, com a gente também a doutora Ana Maria Martins. Ela já participou aqui com a gente, já veio aqui na Alesp. É uma batalhadora aí, quando se fala do tema de doenças raras. Seja bem-vinda, ela é médica geneticista. Obrigado pela sua participação, doutora. Obrigada, Jeremias, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui com vocês. Doutora, a gente vai falar dessas duas questões, dessas duas doenças raras, mas, por favor, primeiro se apresente um pouquinho. A gente sabe que a senhora acompanha a questão das doenças raras, né? Fala um pouquinho, brevemente, da sua trajetória, por que a senhora trata desse tema aí há tanto tempo com tanta objetividade, né? E tanto, inclusive, participando aqui com a gente. Como geneticista, a maioria das doenças que a gente conhece, que a gente atende, elas são doenças raras, né? E eu tenho mais um fator aí na minha vida, que eu tenho uma irmã com uma doença genética rara. Talvez por isso eu realmente tenha me envolvido de uma maneira muito mais intensa, né? Talvez por viver a dificuldade do diagnóstico, a dificuldade que as doenças raras enfrentam pela falta de conhecimento, e talvez por isso, né, e porque eu também gosto muito de ser professora, de ensinar, então eu acabei realmente me dedicando full time com as doenças raras. Interessante. Aqui na Rede Alesp a gente dá esse espaço sempre para falar de doenças raras, porque a casa debate esse tema. Eu vou falar depois de leis, projetos de leis que a gente tem aqui. Temos uma frente parlamentar. Interessante a senhora falar disso, porque eu mesmo, no meu círculo familiar, temos pessoas com doenças raras. Um dia tinha um evento aqui na casa e eu ouvi falar, alguém estava falando síndrome de Guillain-Barré. Aí aquilo ficou assim, falou, olha, tem uma pessoa na minha família que tem isso. Então, doença de Alexander, por exemplo. Então, é interessante porque são raras, mas não raro, né, sem querer fazer trocadilho, a gente conhece pessoas e é muito bom a gente debater esse tema aqui, porque acaba afetando pessoas próximas a gente e é um tema que a gente não vê muito na mídia comum, mas aqui sempre terá espaço. Deixa eu passar aqui um pouquinho para o doutor Alberto. Fala um pouquinho também, doutor Alberto, da sua... eu tenho aqui o seu currículo, né, que é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica e também integra os serviços de doenças neuromusculares, né? Fala um pouquinho como é que o senhor atua aí dentro dessa área das doenças raras, por favor. Jeremias, assim, aquela questão, né, que as doenças são raras, mas os pacientes não, né? Os pacientes raros são muitos. Então, é algo que, dentro da medicina, especificamente dentro da neurologia, a genética, né, ganhou, as doenças geneticamente determinadas têm ganhado um foco especial, uma atenção especial aí na última década. E durante a minha formação, eu já peguei essa troca de paradigma, né, em que a genética ela não era mais considerada uma disciplina isolada, mas sim como uma disciplina de permeio das outras especialidades. Né? E dentro da neurologia, especialmente, talvez uma das especialidades que mais tenha doenças geneticamente determinadas, né? Assim, doenças raras, e isso desde de uma etapa muito precoce da minha formação na residência médica já me chamava muita atenção, e atualmente a gente aqui no ambulatório de doenças neuromusculares e de doenças neurogenéticas, a gente tem se dedicado a tentar compreender um pouco melhor, né? E talvez com isso melhorar a assistência a esses pacientes que é tão
difícil, aí, infelizmente, na realidade na qual a gente está inserido. Muito bem. Doutor Alberto, a gente prometeu aqui, então, falar de duas questões, de duas doenças. O senhor me ensinou a falar o nome, mas eu não sei se eu acertei, que é a ataxia de Friedreich, né, que é alemão. Eu estava lendo um pouquinho a respeito, mas eu queria que o senhor definisse o que é, mas também que vocês já tratassem da questão da hereditariedade e da genética, que tem uma diferença, por favor. Legal. Legal, Jeremias. É assim, bom, a ataxia de Friedreich, ela, assim, eu também não falo alemão, então provavelmente o jeito que eu estou pronunciando o nome do Friedreich pode ser que não seja o mais correto, então me perdoe aqueles que estão versados, mas enfim, é uma condição que foi batizada, né, pelos trabalhos do Nikolaus Friedreich lá no século XIX, na segunda metade do século XIX. E o que ele percebeu? Ele percebeu que algumas crianças, ali antes dos 20 anos de idade, começavam a desenvolver um quadro de ataxia. E aí a gente entra no na nossa primeira definição de termo neurológico, né? Ataxia. Então, o que seria a ataxia? Uma ataxia é o que a gente chama de, dentro de neurologia, aquilo que é a falta do movimento coordenado. Ou seja, a incoordenação daqueles movimentos voluntários, a gente dá o nome de ataxia. E quando existe a ataxia iniciada ali antes dos 20 anos de idade, em pacientes que têm muitas vezes escoliose, alguma outra malformação esquelética, eventualmente manifestações outras que a gente vai conversar, acredito, um pouco mais para frente, a gente acaba dizendo que esse é um paciente que possivelmente tem ataxia de Friedreich, que é uma doença geneticamente determinada. Então, a ataxia de Friedreich, a definição, é uma doença que é detectada, é causada por uma mutação no gene que chama gene da frataxina. A gente vai, mais para frente eu vou comentar um pouquinho como funciona, o porquê desse gene causa a doença. Mas, enfim, são pessoas que têm ataxia, que em geral se inicia aí antes dos 20 anos de idade e que tem mutação específica nesse gene, que é uma expansão, que a gente pode comentar um pouco mais para frente, tá bom? Então, assim que a gente define, né? Assim, o que é a ataxia de Friedreich, é isso. Entendi, doutor. Só para ficar bem claro, existem outras ataxias ou é sempre essa ataxia de Friedreich? Não. Assim, a ataxia de Friedreich acaba sendo a ataxia, né, autossômica recessiva, né, ou seja, aquela ataxia que acontece de uma forma que não aparece em muitos membros da família, geralmente é um caso isolado, mas é a mais comum do mundo, mas não é a única, né? Então, a gente tem... quando a gente vai estudar a ataxia de um jeito mais detalhado, a gente pode perceber, ou a gente observa que existem as causas adquiridas e as causas geneticamente determinadas, né? Então, a ataxia de Friedreich acaba sendo a causa genética recessiva mais comum, mas a gente tem uma série de outras causas. Então, por exemplo, aqueles pacientes que eventualmente têm alguma intercorrência durante o parto, que falta oxigênio, que podem eventualmente desenvolver uma lesão cerebral ali nessa condição mais periparto, podem desenvolver uma ataxia por uma encefalopatia anóxica, por exemplo, são os ditos paralisias cerebrais, né? Então, tem uma forma de paralisia cerebral que cursa com ataxia, que não é a ataxia de Friedreich. Enfim, a gente tem uma série de causas, são vários tipos de ataxia, mais de uma centena de tipos, que a ataxia de Friedreich acaba que, pela frequência, a gente tem que lembrar, porque é algo que, se a gente não lembrar, a gente acaba não conseguindo reconhecer. Muito bem. Doutora, por favor, se a senhora quiser complementar, eu queria depois falar sobre os sintomas. As mucopolissacaridoses, elas são um erro inato do metabolismo. Então, no nosso metabolismo, a gente tem cerca de 2.000 enzimas que possibilitam o funcionamento nosso de desenvolvimento, de digestão, de funcionamento cerebral, tudo, né? E essas crianças, elas têm falta de uma determinada enzima, de uma estrutura dentro da célula que se chama lisossomo. E ele funciona como uma usina de reciclagem. É onde ele quebra, reutiliza partes da célula. Então, ele é mais ou menos, para ter uma ideia disso. E é um grupo grande, que tem vários tipos de mucopolissacaridose, mas todas elas vão cursar um depósito que se acumula dentro da célula, porque ele não consegue funcionar, ele não consegue quebrar grandes substâncias, que são os antigamente chamados mucopolissacárides, que hoje chama glicosaminoglicanos, que a gente, para facilitar, chama eles de GAGs.
e essas doenças vão ter uma série de sinais e sintomas, que a gente conversa depois. Não, eu gostaria só de continuar. É interessante, eu queria saber duas questões. Se afeta mais homens e se tem a ver também com casamentos Exato. consanguíneos. Os casamentos consanguíneos, eles levam aos tipos 1, 3, 5, 4 e 6 e 7 de mucopolissacaridose, os consanguíneos. Por quê? Porque o pai tem que carregar um gene que tem com defeito a informação para produzir a enzima está errada, e a mãe também tem que carregar um gene nessa informação também está errada. Os dois têm um gene normal, e por isso eles são normais, e um que está alterado. Se os dois tiverem o alterado, tem uma chance, 1 em 4, do gene aparecer os dois com alteração no filho ou na filha, e eles têm a doença. E um tipo de mucopolissacaridose que é diferente é a mucopolissacaridose do tipo 2. Essa do tipo 2, o gene dessa enzima, ele está no cromossoma sexual, no cromossoma X da mãe. Então, por isso, ele vai ter uma frequência diferente, né? Porque a mãe tem 2 X. Um X vai ter a doença correta e o outro vai ter a informação incorreta. Então, ela tem uma chance de 50% de mandar o gene com a informação correta ou incorreta, tanto para os filhos como para as filhas. Os filhos são afetados e as filhas acabam podendo ter filhos com o mesmo quadro. Né? Então, porque a mãe vai ter 50%, que é uma chance alta, maior que a anterior, que é 25%, de ter um outro filho afetado. Uhum. Doutor, a gente está tratando então de 2 temas, da ataxia de Friedreich e mucopolissacaridose, agora com a doutora Ana, e eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho dessa questão de hereditária e genética, porque tem uma diferença, só para ficar bem claro, por favor. Na verdade, elas todas são geneticamente determinadas, né? No caso da herança que eu descrevi para vocês, que é a chamada recessiva, que eu preciso do gene do pai e da mãe, essa é a forma que eles vão passar para os filhos, e a mucopolissacaridose do tipo 2, que é ligada ao X, da mesma forma. Então, eu posso ter as mães que vão passar para os filhos e para as filhas, e eu posso ter homens afetados com mucopolissacaridose numa forma mais leve, que podem se casar, e por conta deles darem o X só para as filhas e o Y só para os filhos, todas as filhas de um homem que é portador dessa doença, todas elas vão receber o X que tem a receita errada. Muito bem. Deixa eu tratar então aqui agora com o doutor Alberto, que aí a gente vai falando dos 2 temas. Doutor, em relação à ataxia, que é o que o senhor estava falando, eu queria falar um pouco então dos sintomas, por favor. Bom, Jeremias, igual como a gente já tinha comentado, a definição de ataxia é uma dificuldade para realizar os movimentos voluntários coordenados. Então, que o paciente se queixa, eventualmente, um paciente que fica um pouco mais ajeitado, não consegue estabelecer muito bem a movimentação mais fina, mas como é uma condição que se coloca ou que se inicia ali, geralmente na primeira, segunda década de vida, né? Ou seja, como eu falei, até os 20 anos de idade, o que às vezes acontece é que a criança começa a cair um pouco mais, a não ter uma performance tão boa nas brincadeiras durante a escola, na parte de corrida, na parte de equilíbrio, e aí essas alterações da capacidade de andar e do equilíbrio acabam levando os pais, muitas vezes, a procurar um atendimento médico. E aí, imagine, uma dificuldade para andar, muito infrequentemente, essas crianças, esses pacientes são levados, num primeiro momento, já para o neurologista para ser avaliado. Geralmente, a nossa realidade é que eles vão para o ortopedista, e o ortopedista até percebe algumas malformações ali no sistema esquelético, como eu falei, pode ter um grau de escoliose na coluna, né, um desvio na coluna, eventualmente o pé pode ficar cavo,
Então, as alterações ósseas, no contexto de um paciente que tem dificuldades para essa coordenação, geralmente deveriam, né, levar esse profissional a encaminhar esse paciente para o neurologista para uma investigação um pouco mais especializada nesse sentido, aí, direcionada para a ataxia em geral, como eu falei, no grupo da qual a ataxia de Friedreich faz parte. Doutor, tem duas questões aqui, ó, a causa genética da ataxia e também se ela é hereditária, acho que o senhor já comentou, mas só para a gente deixar claro, para os pais, principalmente, terem um entendimento, inclusive de abordar o médico também, quanto mais informação, melhor, né? Claro, sem dúvida nenhuma. A informação talvez seja a grande arma que a gente tem para tirar essas doenças que são raras das sombras, né? Então, veja, a causa é genética. Então, a ataxia é geneticamente determinada. Se a gente for caracterizar como é que essa herança, como é que acontece a ataxia de Friedreich, é muito parecido com o que a professora acabou de colocar, são doenças autossômicas recessivas, ou seja, para que uma pessoa desenvolva ataxia de Friedreich, ela tem que herdar a informação do pai e da mãe, né? Então, a receita da formação de uma proteína chamada frataxina fica prejudicada. Então, o nosso DNA é aquela série de códigos, né, que, na verdade, são receitas para que o nosso corpo consiga formar proteína. E na ataxia de Friedreich acontece uma expansão desse código, e aí o corpo começa a ter dificuldade de formar uma proteína que é importante para o funcionamento normal, que se chama frataxina. A frataxina é uma proteína que está diminuída nos pacientes que têm ataxia de Friedreich. Então, a ideia do funcionamento, né, da causa genética é essa. Então, é uma mutação, uma expansão no gene da frataxina que acaba diminuindo a quantidade dessa proteína no nosso corpo, e essa diminuição acaba trazendo sintomas. Então, a frataxina ela é importante para o funcionamento normal da célula e ela é mais importante em alguns tecidos. Por exemplo, no sistema nervoso, ela é muito importante para conseguir manter a função do cerebelo, que é uma parte do nosso sistema nervoso central que está envolvida no controle e na expressão da coordenação. Então, a disfunção do cerebelo acaba gerando a ataxia, que é o que a gente observa. Mas eu não falei só de ataxia. Eu falei que os pacientes que têm ataxia de Friedreich, eles podem ter outras alterações, outros sintomas. Eles podem ter alterações no esqueleto, um desvio da coluna com uma escoliose, o pé cavo, eventualmente podem ter alguma alteração cardíaca, podem ter algumas alterações endocrinológicas, como diabetes. Enfim, é uma condição que ela afeta muito o sistema nervoso, seja gerando incoordenação, desequilíbrio, que é a ataxia, mas ela também tem outras manifestações que a gente tem que ficar atentos. Muito bem. Essas duas doenças raras, eu queria saber, doutor, se ela tem alguma conexão à ataxia ou se são coisas bem distintas. Aliás, tem o termo aqui, mucopolissacaridoses, que eu acho que a terminologia é MPS também, ou MPSS. Tem alguma conexão, doutor? Veja, então, a conexão talvez é que sejam doenças geneticamente determinadas, né? O grupo das mucopolissacaridoses é um grupo de doenças, não é uma doença só, né, que tem as características que a professora colocou, de uma alteração da função lisossomal. A ataxia de Friedreich, não, ela está fora do grupo. Então, a confusão de uma com a outra, eu acho que é virtualmente pouco provável de acontecer. Então, a ataxia de Friedreich, muito mais na expressão da coordenação, né, alteração de marcha, desequilíbrio. Já as mucopolissacaridoses, como a professora acho que a gente vai colocar na parte da descrição de sintomas, é muito mais para o lado do acúmulo lisossomal. Muito bem. Então tá bom, a gente tratando desses dois temas aqui, duas doenças raras, eu vou voltar um pouquinho com a doutora Ana. Doutora, desculpa se eu já perguntei para a senhora se a senhora já falou dos sintomas, é porque são duas coisas distintas, se eu me perdi, mas se a senhora já falou, ou se não pode falar, e para depois a gente falar um pouquinho do diagnóstico, por favor. Sim. Os sinais e sintomas dessa doença, desse grupo de doenças, elas vão começar após o nascimento. Todas elas têm uma forma mais grave e uma forma um pouco menos grave. Pode ter complicações sérias,
mas não aparecem tão cedo. Então, tem algumas mucopolissacaridoses que são uma forma mais grave, que elas vão aparecer no primeiro ano de vida. Então, eu vou focar um pouquinho mais na mucopolissacaridose do tipo 2, que pega mais os meninos. Eles nascem normais, aparentemente, mas por volta de 1 ano e meio, se percebe que é um menino que tem um problema de muita agitação, não consegue prestar atenção nos brinquedos, não consegue se concentrar nos brinquedos. Então, ele é um menino que chama atenção e, frequentemente, é uma criança que é encaminhada para o neurologista, porque a mãe vê que ele tem um comportamento diferente, ou de outros filhos que ela já teve, ou se é o primeiro, de outras crianças que ela tem contato. Então, o paciente grave, da forma grave da mucopolissacaridose do tipo 2, ele vai começar dessa forma, mas eles têm vários outros sintomas. No começo de vida, volta de uns 2 meses de vida, ele começa a ter infecções recorrentes de ouvido. São infecções sérias, praticamente todo mês, que ele tem que tomar antibiótico, frequentemente são encaminhados para um especialista, para o otorrino, para ele acompanhar por que ele tem tanta infecção de ouvido. Porque, na verdade, aquele depósito que eu falei para vocês na célula, ele vai existir em todas as células do organismo que tem lisossomo. Então, o fígado, o baço vai ficar aumentado, então a barriguinha dele vai crescer, o volume abdominal dele chama a atenção da família também, fala, nossa, mas ele tem uma barriga muito grande, não vejo outras crianças dessa forma. Então ele vai ter um fígado e um baço grande, ele vai ter, na parte de mucosa, toda a mucosa respiratória, né, que vai levar ao pulmão, o ar, toda ela vai ser meio inchada, infiltrada por conta desses lisossomos. Por isso ele acaba fazendo essas infecções precoces de ouvido, e ele também pode ficar com adenoide muito grande do nariz ou a amígdala, que vai dificultar a respiração, e eles chegam até a apneia durante o sono. Além disso, ele vai ter depósito cardíaco, praticamente 100% dos pacientes com mucopolissacaridose fazem alguma complicação, algum depósito nesse coração, além desse quadro neurológico que eu falei para vocês, que começa dessa forma, ele evolui para um quadro que a gente chama de neurodegeneração, é um paciente que tem um atraso, que tem um retardo mental, que vai diminuindo a fala, em geral por volta de 6 anos eles param de falar, e depois com o tempo, por 9, 10 anos de idade, ele começa a ter uma piora, isso que a gente chama de neurodegeneração. E o outro quadro que chama muito atenção nessa doença é que eles têm uma estatura menor, eles têm uma baixa estatura, eles não crescem direito, porque eles têm uma displasia do osso. O osso não é um osso normal. Então, ele vai ter algumas alterações, como limitações de articulação, ele não consegue esticar completamente os dedos ou fechar, então ele vai ter dificuldade para pegar um objeto, com o tempo isso vai ficando mais importante, não estica completamente o braço, então ele vai ter uma limitação, assim como nos joelhos. Então, isso é uma característica importante. Então, em termos de diagnóstico, né, com a idade, esse paciente ele vai ficando com muitas alterações que chamam a atenção, principalmente nas formas mais graves. As formas menos graves, ele vai ter, em geral, uma baixa estatura, mas não tão importante quanto aquele que é grave, e ele vai ter alterações principalmente nas mãos, para pegar objetos, para manipular objetos, não conseguir fechar completamente a mão ou abrir completamente a mão, mas são alterações menores do que a gente vê no paciente grave, né? Então, algumas coisas chamam a atenção nessa criança logo cedo, desde 2 meses de vida, que são as infecções de ouvido. Se uma criança tem as infecções de ouvido e ele tem o fígado e o baço aumentado, ele deve se pensar no diagnóstico de mucopolissacaridose, sem dúvida nenhuma. Então, são situações
que, infelizmente, o médico não tem informação durante a graduação, como nenhum profissional de saúde, sobre as doenças raras, mas esse paciente frequentemente vai ao pediatra. Muito bem. Não, essa orientação final da senhora foi muito interessante, porque, de fato, é um desafio até para os médicos, né? Mas os pais que acompanham a gente e, de repente, têm sintomas como esse, é bom ficar atento. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos aqui com os nossos dois especialistas que estão nos explicando sobre ataxia de Friedreich e também da mucopolissacaridose, que são duas doenças raras. E a gente volta já já falando um pouco dos projetos que a casa tem também sobre isso. Vamos querer falar sobre um pouquinho de tecnologia, o que a gente tem de mais avançado em pesquisa nessas duas áreas também, tá bom? A gente volta já. A Lesp em Pauta está de volta, nós estamos falando aqui sobre doenças raras, sempre a gente trata de alguns temas sobre doenças raras e eu vou voltar aqui com o Dr. Alberto Martinez, que é médico neurologista. A gente está tratando então da questão da ataxia de Friedreich, que é o doutor que está nos falando, e sobre mucopolissacaridoses, que é com a doutora Ana Maria. Doutor Alberto, o senhor pode fazer no primeiro bloco, como a gente está tratando de dois temas complexos, a gente fazer um resumo do que a gente falou no primeiro bloco, o que é o conceito, os sintomas, a incidência, a idade, só para a gente resumir, e aí a gente prossegue, pode ser? Claro, Jeremias. Então, assim, a parte da ataxia de Friedreich, né, que eu me dediquei a falar no primeiro bloco, vocês, então, resumo, seria a principal ataxia geneticamente determinada, né, recessiva, no mundo, né, caracterizada, então, por essa dificuldade da coordenação motora, eventualmente alterações da capacidade de andar, né, com quedas, desequilíbrios, e que é uma condição que ela não está restrita ao sistema nervoso, ela pode ter alterações em outros sistemas também. É uma condição, como eu falei, geneticamente determinada, e a gente mencionou a questão do quão frequente a ataxia de Friedreich, né? Então, alguns trabalhos apontam aí para 1 para 50 mil, então um paciente a cada 50 mil pessoas. Só que a gente tem aqui uma publicação recente aqui do nosso grupo, da Dayana Machado, que ela avaliou pacientes do estado de São Paulo, que tem o diagnóstico de ataxia de Friedreich, para tentar fazer esse levantamento. E ela chegou a uma prevalência aí de 0,36 pacientes a cada 100 mil habitantes aqui no estado de São Paulo, ou seja, é uma condição rara, mas não é uma condição nem de longe inexistente. Então, esses pacientes estão por aí, a gente tem que ficar atento, então, nesses pacientes que começam a desenvolver um quadro de incoordenação, alteração de marcha, dificuldade de marcha aí, das primeiras 2 décadas de vida. Então, esse é grande ponto, né? Como eu falei, é uma doença genética, que o diagnóstico acaba sendo feito por teste genético, então é preciso ter um teste específico para dizer se a pessoa tem ou não ataxia de Friedreich, mas como a gente já vem mencionando, né, a suspeita clínica é muito importante, porque se a gente não suspeita, a gente não vai investigar, e se a gente não investiga, a gente não vai dar o diagnóstico, né? Doutor, o senhor falou no teste genético, não sei que às vezes o sinal do áudio não é tão bom, mas eu queria entender um pouco. Geralmente, para doenças raras, algumas delas precisam de teste genético, é o caso dessa que a gente está falando. Explica um pouquinho melhor, por favor. E se é caro, se não é caro, se tem no Sistema Único de Saúde? Jeremias, esse é um ponto muito importante que você tocou, porque a ataxia de Friedreich é a ataxia mais comum, mas não tem nada que eu, olhando para um paciente, olhando para aquela pessoa, eu diga, assim, com certeza absoluta, assim, você tem ataxia de Friedreich. Então, olhando para uma pessoa que tem ataxia de Friedreich, eu não consigo determinar isso. Então, para a gente dizer, olha, é ataxia de Friedreich ou não, a gente precisa de um teste genético. Então, esse teste genético, ele pode ser feito tanto com a coleta de sangue, como é o mais comum, mas eventualmente passando um suave, né, na bochecha e tudo. E aí, a partir daí, a gente consegue olhar naquela sequência do DNA se a pessoa tem ou não tem as mutações ou as características que levam ao diagnóstico da ataxia de Friedreich.
ruim da história é que não é um teste que está disponível no Sistema Único de Saúde. Então, eu trabalho aqui na Universidade de Campinas, né, na Unicamp, e aqui a gente oferece para os nossos pacientes esse teste, né, esse teste genético da ataxia de Friedreich, mas muito por financiamento de verbas de pesquisa. Então, a gente oferece sem custo aos pacientes, mas dentro sempre de um protocolo de pesquisas que a gente tem uma linha de investigação aqui e acaba tendo como oferecer esse teste. Mas, por exemplo, um paciente que vá no posto de saúde ou num neurologista no ambiente secundário, infelizmente esse teste não é um teste genético, a ataxia de Friedreich não é um teste que está disponível aí para a realidade do Sistema Único de Saúde. Muito bem. Eu vou querer saber a mesma pergunta para a doutora Ana Maria Martins, também médica geneticista, mas vou pedir para a senhora fazer um resuminho, doutora, já que é um tema complexo, igual o doutor, Sim. sobre também a mucopolissacaridose, por favor. Bom, elas são doenças genéticas e hereditárias. A gente tem, a mãe tem que ter, nós temos que ter 2 genes, um que vem do pai e um da mãe, que é a doença recessiva, que a gente chama, e a doença ligada de uma enzima determinada que está localizado no cromossoma X. Além disso, o quadro ele vai começar com alterações até da aparência facial, porque como ela é uma doença de depósito do lisossomo da célula, isso vai levar a um depósito em todas as células do corpo que tenham lisossomo, que é uma estrutura dentro da célula que todos nós temos. Então, o indivíduo começa a ter uma aparência como se ele tivesse um pouco inchado o rosto dele, um infiltrado. Então, se a mãe acompanha com fotos, a criança vai ficando diferente, ela vai modificando. Além dessa alteração facial, a gente tem depósito também na via aérea respiratória, levando a infecções de ouvido precoce, com 2 meses de vida, infecções bem frequentes, quadros respiratórios de pneumonia, às vezes até de apneia do sono, por conta dessa dificuldade, um ronco muito pronunciado à noite, quadro cardíaco, do depósito cardíaco, o fígado e o baço aumentando também o volume, e um comprometimento importante do esqueleto. Eles vão ter limitações das articulações, não conseguem esticar completamente, nem os dedos das mãos, nem os braços, nem as pernas, vão ter limitação daquela articulação por conta desse depósito que acontece. Então, as mucopolissacaridoses são vários tipos, né? E o tipo que hoje a gente está falando um pouco mais, que é o tipo 2, além de ele ter esse quadro todo, ele tem também um quadro neurológico. Então, é uma criança que aparentemente nasce normal e depois de algum tempo, os meninos em geral, por volta de 1 ano e meio, vão mostrar alterações de comportamento. Uma criança extremamente agitada, não consegue prestar atenção em nada, é uma situação que acaba levando muitas vezes um encaminhamento ao neurologista por conta disso, né? Então, de maneira geral, a doença é dessa forma e o diagnóstico acaba sendo por essas alterações que eu falei, e a infecção de ouvido é uma coisa que chama atenção, o aumento do abdômen também, por causa do fígado e do baço. Então, o médico, juntando essas informações, ele acaba chegando num diagnóstico que pode ser de mucopolissacaridose. Muito bem, daqui a pouco a gente vai falar então do tratamento dessas 2 doenças, mas deixa eu comentar rapidamente aqui algumas iniciativas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em relação às doenças raras. Uma delas é uma publicação aqui, olha, de outubro do ano passado, 2023, Lei da Carteira de Identificação da Pessoa com Doença Rara. Ela foi sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas e é uma lei de autoria dos deputados Rafa Zimbaldi, do Cidadania, Márcio Nakashima, do PDT, e Marina Elô, da Rede, desses 3 parlamentares. As pessoas com doenças raras vão poder agora, podem, com essa carteira, ter preferência em todos os ambientes da sociedade, a depender apenas da sanção. Aliás, já foi sancionado, então. Eu queria começar aqui pelo doutor Alberto, como é que ele vê essa questão de ter uma carteira específica para a pessoa ter um atendimento específico, e tem também a questão de um outro projeto, esse é o projeto, não é lei,
para que se equipare a pessoas com deficiência também, porque daí elas teriam uma série de benefícios estando previsto na lei. Eu sei que vocês são da área da medicina, né? Mas se dá para comentar um pouquinho a respeito dessas iniciativas, começando aqui pelo doutor Alberto. Jeremias, sem dúvida, né? Quando a gente enxerga, né, o legislativo tentando olhar de uma forma diferente para quem tem necessidades diferentes, é sempre algo que na minha visão, é uma iniciativa muito importante. A gente sabe que essas pessoas muitas vezes têm dificuldades, porque algumas doenças raras não têm nem código de classificação da doença, então, enfim, essas pessoas acabam ficando ali na sombra. Eu acho que iniciativas como essa são muito importantes para tentar, enfim, a gente sabe que não vai ser um lugar preferencial, algo nesse sentido que vai, né, mitigar o sofrimento da doença em si, mas talvez traga um pouco mais de conforto, um pouco mais de sensação de estar sendo cuidado aí para esse cidadão, para essa pessoa que já tem tantas dificuldades aí no decorrer da sua vida. Uhum. Doutora Ana, a senhora já participou aqui de eventos na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu queria que a senhora comentasse um pouco. São algumas dessas iniciativas que trata dessa equiparação, a PCD, também a ter uma carteira para que se apresente. Tem a questão do símbolo das pessoas raras. E temos também a Frente Parlamentar aqui. Ela é coordenada pela deputada Maria Lúcia Amari e trata desses temas. Então, as pessoas especialistas ou não, pais, enfim, todas as pessoas que tenham doenças raras, elas podem vir e participar dessa frente parlamentar, que é um debate, um diálogo, e da onde saem políticas públicas com esses debates. É para isso que serve uma frente parlamentar. Vou passar para a doutora Ana para ela falar um pouquinho desse engajamento das famílias, da sociedade, da importância dessas iniciativas. Sim, é extremamente importante, né? Hoje as pessoas estão um pouco mais conscientes, talvez até pela mídia, né, que acaba divulgando os direitos das pessoas com doenças raras, e é sempre muito importante que você faça um diferencial com essa pessoa, porque a vida dela não é tão simples quanto a pessoa, não é simples, né, quanto a pessoa que tem uma doença que não é uma doença frequente, que já tem as políticas públicas, né, para servir esse indivíduo, e a doença rara não. Então, é muito importante que se tenha um outro olhar, né? Quando você vê no metrô sentar um jovem autista, né, que se sente mais protegido de ele estar ali naquele lugar, aquele assento preferencial, ele se sente um pouco mais protegido, né? E ele consegue participar, né, ser funcional e participar da sociedade. Então, acho que todas essas ações, elas são extremamente bem-vindas, né? Eu acho que isso é uma questão de cidadão, né, de dignidade a esse indivíduo, sem dúvida. Sim, quanto mais a gente conhece, inclusive eu já fiz programas aqui que jovens que têm doenças raras e às vezes não conseguem ficar muito tempo em pé, e você olha na aparência da pessoa, ela não tem, ela fala, poxa, mas é jovem e tal, tá com preguiça, e não é, ela tem uma doença rara, por isso essa questão do símbolo também, para a gente começar a identificar, né, para a gente aprender, ninguém perde quando a gente conhece mais sobre o universo do outro, e por isso que a Assembleia traz esse tema aqui. Doutor Alberto, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, só para rememorar, então, vamos entrar um pouco no campo do tratamento. No caso da ataxia de Friedreich, geralmente começa a manifestar sintomas entre 10 e 15 anos de idade, o senhor já citou alguma coisa antes, né? Embora os primeiros sinais possam aparecer em algumas crianças ainda mais jovens ou até em adultos. Dependendo da doença rara, pode aparecer em adulto também. Ela não teve nada, né, na infância e ela tem ataxia. Fala um pouco do tratamento, nas diferenças de idades, por favor. Jeremias, é isso, assim, é uma das grandes pontos aqui que a gente tem, um conceito que eu acho que está arraigado de que doenças, quando são genéticas ou geneticamente determinadas, elas se iniciam na infância. Então, se a pessoa já nasce com as suas informações genéticas, então aquela doença teria que se manifestar na infância, mas não é bem assim. Então, a gente
especificamente na ataxia de Friedreich, a gente tem aqueles pacientes que têm início tardio, né, que começam aí depois dos 26 anos de idade, eventualmente pacientes até que começaram depois dos 40 anos de idade a manifestar sintomas, que são sintomas característicos da ataxia de Friedreich. Então, nesse ponto, o defeito genético, né, a mutação, que dá nome à doença, ela é semelhante, mas as manifestações acabam sendo diferentes. Infelizmente, a gente não tem aí, quase 30 anos depois da descrição do gene, né, da causa genética da ataxia de Friedreich, mais de 150 anos desde a descrição original do Nikolaus Friedreich, nenhum tratamento para causa genética, ou seja, a gente não tem um tratamento ainda que seja curativo. Mas esses 30 anos aí quase da descrição do gene da ataxia de Friedreich não estão passando em branco. A gente teve recentemente a publicação do primeiro estudo, que é de uma droga chamada Maveloxolone, né, que é uma droga que é para o sintoma da ataxia. Então, ele é uma medicação que foi recentemente aprovada nos Estados Unidos, que é o primeiro remédio que, infelizmente, ainda não é a cura, mas que é um remédio que mostrou benefício para o sintoma da ataxia. Ou seja, a ataxia, enquanto sintoma, ela teve uma boa resposta aí nos estudos dos pacientes com ataxia de Friedreich que estavam usando o remédio. Então, embora não seja a cura, como eu disse, mas é uma ponta de esperança, é algo que tem bastante importância, porque é o primeiro medicamento em que a gente tem, após os estudos clínicos, um efeito positivo, né, em favor da melhora dos sintomas da doença. Então, eu acho que é algo que deve ser celebrado, é algo que deve ser encarado aí como um progresso do ponto de vista do tratamento desses pacientes. Doutor, a gente está caminhando para o final, mas eu queria só, então, ir orientando. No caso da ataxia, de novo, o senhor é médico, talvez não seja tanto a sua especialidade, mas eu quero dizer para essa família que tem isso, é um tratamento multidisciplinar. Não sei se o senhor conhece algum órgão que ela pode procurar, algum apoio, né? Porque realmente são questões difíceis, caras, e às vezes a família fica um pouco perdida, né? Claro, Jeremias, de fato. Enfim, eu falei desse tratamento, mas quando eu falo de tratamento, eu falo de tratamento medicamentoso. Enfim, esses pacientes eles não podem ser encarados como pacientes que devem acompanhar só com o médico. O paciente precisa de uma fisioterapia direcionada para melhorar a coordenação, para melhorar a marcha, né, que é a capacidade de deambular. Precisa de um fonoaudiólogo junto, psicólogo, enfim. Muitos profissionais têm que estar envolvidos para que exista um melhor cuidado. Então, embora a gente esteja, até onde eu considero, no estado que é mais privilegiado, né, que é o estado de São Paulo, mesmo dentro do nosso estado, a assistência é algo heterogêneo. Então, o que eu recomendo é converse com o seu médico, procure as redes de apoio e as redes que fundamentalmente estão envolvidas aí no tratamento de pacientes que têm condições mais raras, para que esse possa ser, ou se não encaminhado dentro da mesma cidade, do mesmo município, para o município que possa dar esse tipo de suporte. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, porque, por exemplo, se a gente pensar que nesse estudo que eu comentei da Dayana Machado sobre a prevalência aqui no estado de São Paulo, que ela colocou, são dados muito importantes, que, por exemplo, cada paciente com ataxia de Friedreich, antes de ter o diagnóstico, demorou 7 anos, em média, para ter o diagnóstico, e procurou, em média, 6 profissionais de saúde. Ou seja, é algo que a gente precisa ter em mente, precisa lembrar que ela existe para conseguir dar o diagnóstico, para que a gente não tenha mais tanto atraso e consiga impactar esse cenário aí, para tentar, o quanto antes, mitigar, ou tentar minimizar aí o sofrimento, num primeiro momento da angústia de saber o que está acontecendo, e num segundo momento até da melhora da assistência, e com isso diminuir as possíveis complicações que a doença pode trazer, tanto do ponto de vista físico, quanto até psicológico aí dentro das famílias. Muito bem, doutor, eu vou passar aqui para a doutora, mas antes, só para finalizar, a gente poderia falar muitas questões, tem a questão do coração, do comprometimento intelectual e de mobilidade, né? Não dá tempo de falar tudo, mas já deixa também o contato do senhor, não sei se o senhor está nas redes sociais ou não, para que as pessoas que tenham mais curiosidade sobre a ataxia possam buscar, e com as suas palavras finais, por favor. Legal, Jeremias.
sou um pouco retrógrado nessa parte de redes sociais, eu não estou inserido nessa questão. O que eu vou sugerir é que os pacientes tenham a associação de pacientes, a ABAI, a senhora Amália Maranhão, é uma pessoa que está dedicando a vida dela à ataxia de Friedreich, é uma pessoa que está disponível para ajudar, ela tem um contato dos grandes centros, está formando uma base de dados. Então, procurem a ABAI nas redes sociais, na internet, a instituição está lá à disposição. E, enfim, eu quero agradecer, né, a LESP em Pauta pelo convite e por jogar luz aí a ataxia de Friedreich e a MPS, né, a mucopolissacáridose sacaridose, que é algo que, infelizmente, como eu falei, são condições raras, mas não raramente a gente encontra um paciente que está enfrentando esse tipo de condição. E nós esperamos o senhor aqui um dia também para participar aqui nos congressos, nas comissões, nas várias iniciativas. Deixa eu passar aqui para a doutora Ana. Doutora Ana, a mesma coisa, não dá para a gente esgotar, claro, assim, hoje é só passar um pouco pelo tema, mas se ficou alguma informação que a senhora acha relevante passar para as famílias, especialmente sobre mucopolissacaridoses, por gentileza. O importante é que as mucopolissacaridoses hoje, no Brasil, elas têm um tratamento de primeira linha. Os medicamentos, as enzimas, elas estão inseridas no SUS e o médico faz a prescrição, preenche um formulário que chama-se LME para a Secretaria de Saúde do Estado e o paciente vai lá, ou o familiar, e retira esse remédio para o tratamento, né? Isso a gente já vem vivendo, os primeiros tratamentos começaram em 2003 para a mucopolissacaridose do tipo 1, e especificamente para a mucopolissacaridose do tipo 2, eu gostaria de contar que a gente participa de uma pesquisa, de um estudo clínico, desde 2018, de uma medicação que, como eu disse para vocês, a MPS2, ela tem problema neurológico, neurodegeneração, né? Ele vai perdendo funções cerebrais. E com esse novo tratamento, que é essa pesquisa, o medicamento, ele chega no sistema nervoso central. Ele chega no cérebro, ele diminui o depósito no cérebro, mesmo pacientes que já começaram com um quadro importante de retardo mental, tiveram uma boa resposta, uma melhora do comportamento, do convívio com a família, da qualidade de vida, com uma mudança impressionante. Para vocês terem uma ideia, pacientes com 14 anos de idade começam a abrir as gavetas da cozinha, as gavetas da sala, igual uma criança de 2, 3 anos de idade, para conhecer o ambiente dele, porque eles ficam meio desligados desse ambiente, eles não focam, então eles não prestam atenção. Quando ele começa esse tratamento, porque vai diminuindo o depósito no cérebro, ele acaba tendo uma resposta muito boa. É o primeiro tratamento de mucopolissacaridose que o medicamento chega no sistema nervoso central. Não tem nenhum outro que tenha essa função. E o que a gente está colhendo de dados são muito importantes. A gente está no aguardo da aprovação pela Anvisa. A gente tem pacientes que a gente está acompanhando desde 2018, eles continuam melhorando. É um medicamento realmente muito fantástico. Já foi premiado em congresso internacional como o medicamento mais inovador daquele ano. Ele é realmente um medicamento muito inovador, que está trazendo muita alegria, né, para as famílias que nem acreditavam que aquilo era possível, que essa mudança seria possível na vida delas. Então, realmente é um medicamento de uma indústria farmacêutica japonesa, que é a JCR, e que trouxe esse medicamento aqui para o Brasil. Acho muito importante que os pacientes vinculem-se a associações de pacientes. Esse tratamento ele só chegou aqui no Brasil porque o pai de uma das associações de MPS2, que é a maior que existe, que é a Casa Hunter, esse pai, ele batalhou, ele foi até o Japão e ele conseguiu que o medicamento viesse para o Brasil ao invés de ir para os Estados Unidos primeiro. Então, nós fizemos o estudo, fez o do Japão e, na sequência, entrou do Brasil.
E agora é que está sendo feito um outro estudo, que é o fase 3, né, com um número maior de pacientes, e aí sim do mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, né, e aqui no Brasil também. Que bacana, obrigado, viu, doutora Ana? E parabéns a esse pai também, porque quando as pessoas se juntam em associações, a gente já viu vários relatos aqui, é muito importante. E a Assembleia Legislativa de São Paulo também é um local que você pode vir discutir esse assunto, né? Junte-se aí à frente parlamentar das doenças raras, que aí você pode debater e trazer esses assuntos aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado mais uma vez a doutora Ana Maria Martins, médica geneticista, doutor Alberto Martinez, médico neurologista, falando com a gente direto de Campinas. Obrigado aí pelo espaço, pelo tempo de vocês e até a próxima edição.